Olá! Estamos mais uma vez aqui juntos para darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho. É uma alegria estar com vocês novamente. Eu sou Manuela Lobo, faço parte do grupo de estudo Allan Kardec e hoje eu vou conversar com vocês sobre a máxima: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós estamos no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo e estamos falando de ressurreição e reencarnação. Como de costume, eu vou convidar todos para a nossa prece inicial. Então vamos nos conectando com o alto, sintonizando com a espiritualidade superior, nos ligando ao mundo maior e mentalizando a imagem do Mestre Jesus, sentindo a presença de Deus, nosso Pai Celestial que a tudo governa, e dizemos: querido Jesus, doce companhia de todos os momentos, nós agradecemos por essa oportunidade de esclarecimento, agradecemos por suas instruções, que são sempre tão ricas e cheias de consolo, e pedimos a Ti, Mestre, que nos dê coragem para pôr em prática tudo que Tu disseste, que nos inspire para seguirmos confiante no caminho da nossa evolução. Que assim seja. Bom, meus queridos, então seguindo o nosso estudo, hoje a gente vai falar do item 14 ao item 17. E é uma passagem, o item 14, ele começa com uma passagem da Bíblia, de Jó, capítulo 4, versículo 10 ao 14, em 3 traduções diferentes. Então temos aqui 3 traduções da mesma passagem do Evangelho. Eu vou ler com vocês as 3 traduções e depois a gente vai refletir um pouquinho sobre elas. Então a primeira tradução que a gente tem é a tradução de Lemaitre de Sèze. Ele era um teólogo francês e ele foi responsável pela tradução da Bíblia que ficou mais difundida na França. E essa tradução traz o seguinte, olha a mensagem: mas quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo, separado do seu espírito, foi consumido, o que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Essa é a primeira tradução. A gente tem uma segunda tradução, que seria da Igreja Protestante, da mesma passagem, que diz o seguinte: quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias do meu combate até que sobrevenha alguma mutação? Foi a nossa segunda tradução. Temos ainda mais uma tradução da mesma passagem, que diz assim, essa é uma tradução da igreja grega, tá? Que diz assim: quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. Então, lido essas 3 traduções diferentes, Kardec vem nos explicar que não importa qual a gente escolha, qualquer uma das 3, o princípio da reencarnação está explícito. E ele destaca a expressão morrido uma vez. Esse uma vez nos dá a ideia de que é possível morrer outras, se não teria sido dito apenas tendo morrido o homem. Mas tendo morrido uma vez, nos remete à ideia da possibilidade de morrer outras vezes. E quando a gente passa para a análise da tradução da igreja grega, o princípio da reencarnação fica mais explícito ainda. Porque olha o que ela diz: quando o homem está morto, vive sempre. O espírito continua. Acabando os meus dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. Voltarei para onde, gente? Voltarei para a Terra, para a existência terrestre. É aqui na Terra, é encarnado.
E Kardec também faz o destaque para o verbo esperar. Olha aqui. Nesta guerra em que me acho, todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. O verbo esperar, ele está em todas as 3 traduções. Na segunda tem assim, esperarei todos os dias do meu combate. E na terceira, acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. O esperar nos dá a ideia de que há um intervalo entre uma existência e outra. Então a gente vive aqui encarnado, a nossa experiência terrestre, que tem um fim. A gente morre, o espírito continua, espera um período no plano espiritual e depois retorna a uma nova existência terrestre. Então Kardec vem nos dizer que a gente não deve negar a reencarnação, porque foi o Cristo que disse, é preciso nascer de novo. Negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. E vai chegar um dia que essas palavras serão bem compreendidas. Vocês lembram do conhecerás a verdade e a verdade vos libertará? A gente ainda não conhece toda a verdade. É por isso que a reencarnação não é um ponto pacífico. Os espíritas têm certeza dela. Mas de maneira geral, fora do meio espírita, a gente tem pessoas que acreditam, a gente tem pessoas que não creem, e a gente tem aquela pessoa que duvida, mas calma, vai chegar um dia que esse conhecimento ele vai ser consolidado. Não só pelo que o Cristo falou, ele disse, mas também pela análise da nossa vida prática, porque só a reencarnação pode nos responder algumas questões de ordem prática. Só a reencarnação explica as aparentes injustiças terrenas. Então a reencarnação ela consegue nos dizer de onde nós viemos, para onde nós vamos e o que é que nós estamos fazendo aqui. Ela consegue nos explicar por que tem pessoas com uma vida aparentemente tranquila, confortável e outras pessoas passando por situações delicadíssimas. Se Deus é soberanamente bom e justo, ele não pode ter dado privilégios a ninguém. E aqui, gente, a gente precisa fazer uma observação importante. A gente não pode adotar aquele pensamento simplista de que então a pessoa que tem uma vida aparentemente tranquila nessa existência é porque ela é uma pessoa bacana. E a pessoa que está sofrendo muito, que enfrenta muitas dificuldades, é porque é uma pessoa ruim e que está colhendo o que plantou. Nada disso. A gente não pode pensar assim. Porque o Livro dos Espíritos, ele deixa claro que Deus não tem pressa para cobrar o débito de ninguém. Cada um vai fazer os seus ajustes de conta no momento apropriado. E a gente sabe que só pelo fato da gente estar aqui, na Terra, no planeta de provas e expiações, a gente já viu isso nos estudos anteriores, a gente sabe que nós não somos muito adiantados. Então aqui, todo mundo tem débitos a serem quitados. Então, muitas vezes o que acontece é que aquelas pessoas que estão numa situação mais tranquila nessa existência, elas estão angariando força, estão angariando recursos para enfrentar as provações futuras. Ao passo que outras pessoas que já estão nessas provações, que já estão nessas faculdades, já estão dando os primeiros passos no caminho do reajuste, já estão avançando. Então a gente precisa entender que a reencarnação, aos poucos, ela coloca tudo no seu devido lugar. Bom, e Kardec finaliza dizendo que fica muito difícil a gente compreender o Evangelho sem se apoiar, sem admitir a reencarnação. E é por isso que o Evangelho tem tantas interpretações tão contraditórias, porque a gente precisa se apoiar no princípio da reencarnação para compreendê-lo. E ele ainda é mais enfático, que ele diz que a reencarnação vai restituir o verdadeiro sentido das máximas do Evangelho. Então a reencarnação é uma realidade, é o nosso meio de evolução, né? Nós agradecemos a oportunidade de estar aqui encarnado, de estar aprendendo a cada dia,
A gente tem muita coisa para aprender, uma existência só não é suficiente. E a reencarnação é uma dádiva de Deus. Meus queridos, esse foi o nosso estudo de hoje. Eu agradeço a participação de todos vocês e vamos juntos fazer a nossa prece de encerramento. Bom Deus, que alegria estar aqui encarnado. Nós agradecemos essa oportunidade de crescimento, de reajuste e de avanço. Nós sabemos, Pai, que o nosso futuro depende dos nossos atos de agora. Por isso te pedimos que nos oriente, que nos guie, para que nossos passos sejam firmes, sempre no caminho do bem, da paz e do amor. Que assim seja. Até mais.